Eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 1, Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 1, de 21 a 28 é o nosso texto. Marcos, capítulo 1, de 21 a 28. Então, eu farei a leitura aqui, os irmãos acompanhem, e aí nós daremos início ao nosso estudo bíblico desta quinta-feira. Depois, entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então, o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Para nós vermos um mapa aqui, irmãos, da Galileia na época do Senhor Jesus Cristo, para nós nos acharmos onde o Senhor Jesus Cristo estava quando este evento na sinagoga aconteceu. Ele estava em Cafarnaum, aqui, noroeste do mar da Galileia, ou aqui Mar de Genezaré, era também chamado assim, ou Mar de Tiberíades. Esses nomes, eles obedeciam a regiões. Então, se você estava próximo de Tiberíades, você chamava o mar de Tiberíades. Se estava próximo de Genezaré, Mar de Genezaré. E outros chamavam o Mar da Galileia, por ser a região maior, ok? Então, Cafarnaum está aqui, certo? Na costa noroeste do Mar da Galileia. Vocês se lembram que Jesus, no texto que nós vimos, a última vez que nós vimos os milagres de Jesus, ele estava em Decápolis, lembra? Decápolis, as 10 cidades. Lembram-se que é Transjordânia, então Jesus estava aqui, olha. Não agora, né, cronologicamente, agora não, mas eu estou só fazendo referência para a gente entender melhor e guardar melhor o mapa da região onde Jesus, de fato, vivia e pelas regiões que ele percorria, né, passava. Então aqui estão as Decápolis, 10 cidades gentílicas. Né? E aqui está a Galileia, aqui Nazaré. Nazaré, Galileia. Jesus não nasceu em Nazaré, mas foi criado em Nazaré. Por isso ele era chamado Nazareno. Por isso depois ele foi chamado Galileu, Jesus, o Galileu. Ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré e teve a maior parte do seu ministério na Galileia. Tá? Cafarnaum lembra que eu falei disso? Era uma das cidades, se não a cidade mais importante da Galileia naquela época, na época de Jesus. A cidade com comércio muito forte. Era uma cidade em que muitos romanos moravam lá, porque havia uma base romana em Cafarnaum, certo? Então, era uma cidade muito importante, Cafarnaum. Lembra do centurião romano que construiu a gente vai ver aqui, construiu uma sinagoga? Lembra do texto que nós vimos, que os judeus falaram com o Senhor Jesus Cristo? Cura o servo dele, porque ele tem sido bom para com o nosso povo, ele nos construiu uma sinagoga. Em Cafarnaum, né? Você vê romanos lá em Cafarnaum. A população de Cafarnaum era misturada de galileus e judeus. Muitos judeus vindo da Judéia, lá do sul, moravam em Cafarnaum. Então era um povo meio misturado, judeus, galileus e romanos. E Jesus agora se encontra então ali em Cafarnaum. O texto de Lucas, irmãos, o Evangelho de Lucas narra esse evento também, tá? Esse mesmo evento nós encontramos ele em Lucas. Então são os dois evangelistas que narram o mesmo evento.
Marcos e Lucas. Em Lucas nós ficamos sabendo, aqui não, mas em Lucas nós ficamos sabendo que Jesus está vindo de Nazaré. E é de Nazaré que ele vem para Cafarnaum. Então ele sai daqui, olha, Nazaré, e vai caminhar até Cafarnaum. É interessante que aqui em Marcos, antes do texto que nós lemos, diz que Jesus passou pela costa do Mar da Galileia e chamou os discípulos. Olha só aí, veja aí comigo. Versículo 16, volta um pouquinho aí. Versículo 16 do capítulo 1. Então, antes do nosso texto, antes de Jesus chegar em Cafarnaum, caminhando junto ao Mar da Galileia, tá vendo? Viu os irmãos Simão, que aqui é Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Aí ele vai chamá-los ao discipulado, ok? Jesus estava onde? Caminhando pelo Mar da Galileia. Então ele está fazendo o quê? Ele está fazendo isso aqui, ó. Ele está vindo de Nazaré, subindo e passando aqui, ó, e beirando aqui a costa oeste do Mar da Galileia, até chegar em Cafarnaum. Passando por aqui, ele vê Pedro e André, os irmãos, pescando e chama-os para serem seus discípulos. Aí eles passam já a segui-lo e eles vão a Cafarnaum com ele. Tanto que o texto, versículo 21, diz aí, depois entraram em Cafarnaum. Então Jesus já não está sozinho. Ele já tem esses discípulos com ele. Tá bom? Então, vamos lá, irmãos. Visto essa informação, então, geográfica, né, para nos situarmos, olha o que o texto diz. Depois, então, a gente sabe que vindo de Nazaré, né, entraram Jesus e os discípulos a quem ele chamara, parte dos 12, né, ainda não eram os 12, mas parte deles, entraram em Cafarnaum. E logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Irmãos, aqui duas informações aqui no restante do versículo 21. Era um sábado, então era o sábado que era guardado para o dia santo do Senhor, como é o nosso domingo, né? O nosso domingo é o sábado cristão. E como era o sábado, né, e havia um mandamento para guardar esse sábado, santificá-lo para o Senhor, separá-lo para o Senhor, havia o culto nas sinagogas. E Jesus então ia com frequência aos sábados cultuar ao seu Pai e nosso Pai, seu Deus e nosso Deus, nas sinagogas. Lá em Lucas 4 diz que, um versículo que eu gosto, né, de usar, e nós devemos usá-lo, quando alguém disser que não precisa ir na igreja, não precisa ir frequentar a igreja, que pode servir a Jesus sem frequentar a igreja, é um versículo bom para usar, o de Lucas 4,16, que diz que Jesus costumava, né, frequentava as sinagogas. Então, foi Jesus no sábado, lá Lucas diz, né, 4,16, foi Jesus no sábado na sinagoga, como era de seu costume. Então, Jesus, ele era um frequentador do culto. Ele guardava o sábado, indo cultuar a Deus na sinagoga, né? O que era a sinagoga? A gente já falou de sinagogas aqui, não é? Sinagogas eram congregações como esta aqui. Se nós estivéssemos naquela época, aqui, por exemplo, seria uma sinagoga. Não seria a sinagoga de Cafarnaum, seria a sinagoga de Caraí. Seria aqui, sinagoga de Caraí. Sinagoga era um lugar como este, era um prédio, um edifício levantado, onde os judeus se reuniam para adorarem a Yahvé com a leitura da lei de Moisés, a leitura dos profetas também, em algumas ocasiões, cânticos a Deus e orações. Então, eu já falei disso aqui, né? O nosso culto, o culto que nós prestamos aqui de domingo, é o culto baseado no culto sinagogal. Nós não inventamos o nosso culto. Vamos colocar uma leitura bíblica aqui. Como é que vai ser o culto presbiteriano? Uma leitura bíblica, uns cânticos, umas orações e tal. Nós não inventamos isso. Isso vem desde o Antigo Testamento. É assim que os israelitas, os judeus, adoravam a Deus. Então, quando eles se apresentavam diante de Deus, tinha a leitura da Torá, tinha a leitura da lei, tinham orações. Então, nós estamos apenas imitando, guardando essa tradição, que é boa. Nós não temos compromisso com toda e qualquer tradição, mas a tradição bíblica nós guardamos, né? E a Bíblia louva aqueles que guardam a boa tradição. Paulo vai dizer, né, aos Coríntios, que eu vos louvo porque vocês têm guardado a tradição. Então nós simplesmente copiamos o culto sinagogal, tá? Então não é invencionice da cabeça nem nada. Então, quando é que as sinagogas surgiram? É verdade que desde o Antigo Testamento já haviam sinagogas, tá? Há uma imprecisão com relação à data.
Não é difícil saber quando elas surgiram. Mas as sinagogas eram edifícios que eram construídos em regiões mais distantes de Jerusalém, para que aqueles que não moravam em Jerusalém não ficassem tão distantes do ensino da lei, dos profetas. Porque lembra, o centro religioso de Israel era Jerusalém, lá estava o templo, então tudo acontecia lá. E as pessoas que moravam longe, como é que iam fazer? Então começaram a construir prédios para se reunirem para ali, naquelas cidades distantes, aprenderem da lei, dos profetas. É mais ou menos a mesma coisa que acontece com as nossas congregações. Quando há uma igreja, uma sede num certo bairro, como aqui em Caraí, e vamos supor que comece a haver um grupo grande de irmãos vindo de regiões longe de nós, mas um grupo grande, eles podem começar, a igreja pode começar uma congregação lá para que eles não precisem vir aqui tanto, ok? Então é mesmo princípio, esse é o princípio da sinagoga. E a sinagoga ficou mais importante ainda com a queda do templo de Jerusalém. Lembra que o templo foi destruído primeiramente em 587, 86 a.C. pelos caldeus, lembram-se? Os babilônicos, como diz a Bíblia no livro de Daniel, destruíram o templo a primeira vez. Então as sinagogas ganharam a sua importância já naquele tempo. Legal? E aí veja, depois da segunda destruição do templo, que foi no ano 70, aí já depois de Cristo, pela mão dos romanos, elas ficaram mais importantes ainda. Então, até hoje, há sinagogas, onde os judeus fazem seus cultos, estudam a Torá. Então aqui, olha, coloquei aqui uma foto daquilo que possivelmente é a sinagoga na qual Jesus esteve. Pelo menos vende-se assim, tá? Porque os estudiosos encontraram um prédio que era a sinagoga de Cafarnaum, e parece que em Cafarnaum, segundo alguns estudos, Cafarnaum possuía apenas uma sinagoga. Provavelmente aquela que fora construída por aquele centurião, do qual nós já falamos aqui, que lembra, construiu uma sinagoga em Cafarnaum. Então a sinagoga era esta aí. Tá? Ela ainda está lá em Cafarnaum, ou na região de Cafarnaum. E ela está em ruínas, mas muito é conservado ainda. Então é vendido essas ruínas como uma sinagoga, na qual Jesus, quando estava em Cafarnaum, e ele estava muito em Cafarnaum, frequentemente em Cafarnaum, ensinava ali. Tá? Então esse aí a foto da sinagoga. Então veja, Jesus então, ele foi ensinar na sinagoga. Vocês já ouviram aqui que o ensino na sinagoga, ele poderia ser realizado não apenas pelo líder da sinagoga. Havia um líder da sinagoga, tá? Havia, como tem um pastor aqui na igreja, havia nas sinagogas um líder. E esse líder era responsável pelo culto ou o trabalho da sinagoga. Esse líder, ele trazia a instrução, mas ele podia também convidar alguém para fazê-lo. Certo? Então, o pastor também pode convidar alguém para pregar, não é? De vez em quando nós temos irmãos pastores aqui, pregando, não é? Convidados pelo pastor da igreja. O líder da sinagoga também poderia fazer isso. Ele poderia chamar alguém que tinha conhecimento da lei, era um mestre reconhecido, ainda que não fosse um líder daquela sinagoga local. E Jesus, muitas vezes, como vemos no Evangelho, fora convidado para ensinar na sinagoga. E aqui ele está fazendo isso, tá? Ele está ensinando. Os rolos dos copistas, os rolos que eram copiados da lei de Moisés e dos profetas, ficavam numa espécie de arca na sinagoga. Tinha uma arca, um baú, e na hora que o convidado ou o próprio líder da sinagoga ia passar a ensiná-los, ele ia até aquele baú e tirava um dos rolos, ou da lei ou dos profetas, e ali começava a ler e depois passava a instruir o povo naquela... É o que nós estamos fazendo aqui, em suma. Lê-se a Bíblia e explica. Então veja o que aconteceu, versículo 22. Enquanto Jesus ensinava, diz o texto, Marcos diz que maravilhavam-se da sua doutrina. Por que maravilhavam-se da sua doutrina? Porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. A ênfase aqui não é muito no que Jesus ensinava, mas como ele ensinava, Ana. Não era
a ênfase aqui não está no que ele ensinava. É claro que ele ensinava a palavra de Deus, fielmente, claro, mais do que ninguém. Ele conhecia a palavra do seu Pai, e seu Deus. Mas o que está em vista aqui é a maneira que ele ensinava. Porque ele não fazia como os escribas. Quem que eram os escribas? Irmãos, nós vemos os escribas desde o Antigo Testamento. Assim como vemos sinagogas, né? Desde o Antigo Testamento. Vemos os escribas também. Aliás, uma coisa que me fugiu aqui, que eu queria falar com vocês, é lembrar que o nome sinagoga, a palavra sinagoga significa assembleia, reunião. É a mesma coisa que igreja significa. O mesmo nome, né? Igreja também significa assembleia, reunião. Sinagoga é a mesma coisa. Sinagoga significa reunião, assembleia. Tá? Então, assim como a história das sinagogas, das reuniões para o culto, né, vem desde o Antigo Testamento, os escribas também. Vocês se lembram de algum escriba do Antigo Testamento? Muito bem, Heloísa. Esdras era um escriba. Não só escriba, né? Ele também era um sacerdote. Ele era sacerdote e escriba. Mas muito bem. Então veja, existiam bons escribas. Porque quando a gente vai ver no Novo Testamento, parece que escriba não presta, né? E realmente os da época de Jesus tinham se desviado muito da lei de Deus. Mas não quer dizer que todo escriba era mau ou ruim. Esdras, né, o reformador, era um escriba, né, além de ser um sacerdote. Quem que eram os escribas? A palavra escriba, ela é traduzida como... o escriba era uma espécie de secretário, era um secretariado, um copista. Era aquele que escreve. Escriba. Era o que escreve, o que copiava. Então os escribas eram copistas, que eles pegavam os rolos da lei de Moisés e dos profetas e copiavam, porque vocês sabiam, né, que o pergaminho ia se desgastando e para a preservação do texto bíblico, da palavra de Deus, ia se fazendo cópias. Elas chegaram a nós e daí vem a nossa Bíblia, dessas cópias que foram preservadas, não só pelo Espírito Santo, mas pelos copistas a quem Deus levanta na história, né? É um trabalho muito minucioso, nós podemos confiar plenamente nas nossas cópias, tá? E aí o que acontece? Esses copistas, eles, por estarem sempre lidando com o texto bíblico, porque eles tinham que sempre copiar, eles começaram a ser conhecedores da lei, conhecedores da palavra de Deus, da Escritura. E o povo recorria a eles com perguntas sobre a lei, porque como eles lidavam com a lei sempre, o povo dizia, olha, vamos aos escribas, vamos perguntar a ele o que está escrito lá. E ele começou, então, esse copista, começava a instruir as pessoas segundo a lei. Então, de copistas, eles passaram a ser instrutores. É natural, né? Eles tinham tanta familiaridade com o texto bíblico, que eles sabiam de cor. E eles começavam a ensinar. Então, hoje nós os chamaríamos de teólogos, os escribas, eram os teólogos da época. Aqueles que eram os estudiosos da lei e os instrutores. Então vamos lá. Os escribas da época de Jesus tinham se afastado da lei de Deus. Por quê? Porque com o tempo, eles foram acrescentando à lei de Deus tradições humanas. Eles foram se desviando. É o que a Igreja Católica fez, não? A romana. E o que qualquer igreja, inclusive a nossa, pode fazer também. Ok? Né? A igreja presbiteriana pode se desviar também. Tanto que a nossa mãe nos Estados Unidos, aquela que enviou Ashbel Graham Simonton aqui para o Brasil, que começou o presbiterismo aqui, ela já se desviou. Hoje ela nem é reconhecida mais como igreja irmã, mas a igreja é a nossa mãe. Mas a nossa mãe adulterou, né? Hoje ela promove o ministério da palavra homossexual. Primeiro de mulheres, né? Vem sempre junto. Primeiro de mulheres, o ministério ordenado feminino. Aí se mulher pode, não está na Bíblia, mas pode, porque é um direito que a mulher conquistou. E quando os homossexuais começarem a conquistar direitos, como já estão conquistando? Eles também podem. Porque o argumento é sempre cultural, nunca é bíblico, é sempre cultural. Então é sempre uma coisa atrás da outra. Você pode olhar a história. Confirme lá o que estou dizendo aqui. Olha a história lá. Começa com o ministério ordenado feminino.
depois o ministério ordenado homossexual. Porque os argumentos são os mesmos. São os direitos que a sociedade dá a estes grupos, que eram antes desprezados, mas agora têm lugar de fala. E por que a igreja não vai dar lugar de fala para eles? O argumento é o mesmo. Ok? Então a nossa mãe, ela se perdeu. Certo? Então é Deus que nos guarda aqui também. Porque não é a igreja que salva, muito menos denominação. É Cristo. E pode ser a igreja que for. Se não permanecer em Cristo, é anátema, é maldita. Qualquer uma que for. Batista, presbiteriana, que seja. É porque eu falo isso para a gente ter cuidado de darmos mais atenção a, como diz o livro, né, mais a treliça do que a videira. Dá mais importância à denominação do que o próprio Cristo. Mas os escribas tinham se perdido. Eles tinham se afastado da lei. E eles passavam a ensinar tradições apenas humanas. Jesus vai exortá-los, vai denunciá-los. Eles ensinam mandamentos humanos, de homens, deixando o mandamento de Deus. Então, nessa altura, os escribas ensinavam, mas sem autoridade nenhuma. E o que impressionou aqueles homens naquela sinagoga, naquele sábado em Cafarnaum? Foi que Jesus não ensinava como os escribas. Jesus falava como quem tem autoridade. E, meus irmãos, ter autoridade se refere a duas coisas: a saber do que você fala e viver segundo o que você fala. Isso que dá autoridade a alguém. Os escribas, é sabido pelos estudiosos, os escribas da época de Jesus, eles mais citavam pais passados, escribas anteriores, do que eram um exemplo de vida, eles mesmos. Eles ficavam, como disse o grande fulano, como disse o grande ciclano, mas eles mesmos não tinham poder nenhum. Então, às vezes, você vê muitos teólogos citando muita gente, mas ele mesmo não tem vida nenhuma. Ele se vale de outros, sempre apontando para outros, mas quando se olha para ele não tem poder nenhum. E é um perigo, né? Porque nós podemos confundir piedade com erudição. Os escribas eram eruditos. Eles citavam, eles conheciam os pais do passado, os escribas anteriores. Mas eles mesmos não tinham poder nenhum. Como Paulo vai dizer, né? Tendo forma de piedade, negando o poder. Negando o poder dela. É mais ou menos hoje como se nós nos valêssemos de citações de Calvino, Jonathan Edwards, R.C. Sproul, Charles Haddon Spurgeon, ficássemos falando desses homens aqui, quando nós não vivemos, né, segundo a graça de Deus, o poder dele, a verdadeira piedade. É vazio. Não transmite autoridade nenhuma, se nós não vivermos segundo aquilo que pregamos. Ok? Era assim que os escribas. Por isso que, naquele dia, os homens da sinagoga de Cafarnaum se maravilharam com Jesus. Porque ele falava como quem conhecia aquilo, como quem vivia de fato aquilo. Agora veja o que vai dizer o versículo 23 e 24. É interessante aqui que não fora só os homens que notaram a presença de Jesus e a autoridade dele. O espírito imundo que estava em um daqueles homens também notou. Olha só o que diz o texto, versículo 23 e 24. Alguém lê, por favor. Legal, diácono Gessé. Então não tardou, ou naquela mesma hora, a ideia aqui, imediatamente apareceu na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, que gritou, né, que bradou, que falou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos, que é a ideia de destruir-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Irmãos, aqui é um caso de possessão demoníaca, né?
E quando nós lidamos com esse assunto na Bíblia, nós corremos dois perigos. Quando nós falamos de possessão demoníaca, tá? Nós corremos dois grandes perigos. Qual que é o primeiro deles? O primeiro é o que geralmente tem acontecido, ainda mais na civilização ocidental, é ignorar ou tentar menosprezar o fato de existir demônios com explicações científicas. Isso é muito comum, né? O iluminismo / racionalismo, né? Ele tenta explicar racionalmente tudo que a Bíblia diz. Então ele vai olhar para isso e falar assim, não, na verdade não era bem um endemoniado, era alguém que estava mentalmente perturbado, mas falar que era um demônio, olha, eles falavam isso na época, demoniado, porque eles não tinham o conhecimento científico que nós temos hoje. Então, na verdade, não tinha ninguém demoniado. O demônio, diriam os liberais, né, os liberais teologicamente, os racionalistas, demônio nem existe, gente, diabo nem existe. Aqui era uma pessoa doente que dá-se o nome a ela de endemoniado, porque aquele povo não conhecia nada. Esse é um ponto, esse é um perigo. É tentar racionalizar algo que é espiritual. Esse é um perigo. Qual que é o outro perigo? O outro perigo é o contrário, o outro extremo. É dar importância demais a espíritos imundos e achar que isso é tudo que tem. E não se concentrar em Cristo. Então é 880. É desprezar totalmente a existência de seres espirituais do mal. Ou acreditar que isso é tudo que tem. Então qualquer coisa é o diabo, é o demônio. E a Bíblia nos chama ao equilíbrio com sabedoria. Nós, irmãos, devemos lembrar que a Bíblia ela faz distinção do que era enfermidade e do que era possessão demoníaca. Nós vimos textos aqui de pessoas que estavam enfermas, que demônios, espíritos imundos, não tinham relação direta com aquela enfermidade. Porque o texto não diz. O texto diz que um homem tinha a mão ressequida, a mão atrofiada. E é só, o texto não diz por conta de um demônio. Quando era por conta de um demônio, o texto vai dizer. Estava possesso de um demônio, que faz a diferenciação de uma enfermidade apenas. Então a Bíblia ela faz a distinção. Ela vai dizer que há casos e casos. Há casos em que o demônio realmente possuiu alguém. E há outros casos que era apenas uma enfermidade. Ok? Tranquilos? Mas aproveitando que nós estamos falando sobre esse assunto, nós devemos lembrar, meus irmãos, que a gente fica muito quando vê na Bíblia, né? A questão de possessão demoníaca e tudo mais, a gente acha que possessão demoníaca tem a ver só com gente que é lançada no chão, que se retorce, se contorce. Mas nós vamos lembrar que Satanás possui ainda pessoas hoje. Não da mesma maneira, e a gente vai falar sobre isso. Mas são e pertencem a Satanás todas as pessoas que vivem em pecado. Toda pessoa que não crê em Jesus Cristo, não entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo, ela pertence a Satanás. De certa forma, ela está possessa por ele. Ela pertence a ele. Eu vou dar um exemplo para vocês bíblico, alguns exemplos. Jesus, quando lá em João, capítulo 8, quando ele fala com os judeus, que eram os religiosos, os judeus não estavam ali se contorcendo, espumando. Era uma conversa com Jesus. Jesus diz aos judeus assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Ele profere mentira, porque fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, não é só do diabo alguém que é possuído pelo diabo, é do diabo também quem mente, por exemplo. Quem vive mentindo é filho do diabo, Jesus disse. Vosso pai é do diabo porque ele sempre é mentiroso, como vocês também mentem. É do diabo também quem é dissimulado, quem finge ser algo e não é. Quem finge ser crente não é do diabo também. Olha o que a Bíblia diz sobre Judas, que era um dissimulado, lembra? Judas fingia ser algo e não era.
Diz assim: e após o bocado, Judas ter tomado do pão molhado e comido, imediatamente entrou Satanás em Judas. E ele não revirou, nem caiu, nem. Mas Satanás entrou nele. Ele era de Satanás. Eu estou mostrando para vocês que possessão demoníaca não é apenas aquilo que nós lemos na página das Escrituras, que as pessoas remexem, reviram. Há uma possessão demoníaca muito mais perigosa, que é essa aqui, que muitas vezes nós temos dificuldade de reconhecer. A pessoa que vive pecando, ela é do diabo também. Olha o que diz João na sua primeira carta. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aquele que vive em pecado procede do diabo. É do diabo também a pessoa que vive pecando. A pessoa que rejeita o evangelho também está nas mãos do diabo. Paulo vai dizer assim: nos quais o Deus desse século é um título para Satanás, cegou o entendimento deles, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho na glória de Cristo, que é a imagem de Deus, 2 Coríntios 4:4. O diabo cegou o entendimento deles, então eles estão nas mãos do diabo. Então, meus irmãos, possessão demoníaca não é só essa aqui também é, mas não é só esta. Aliás, eu já disse a vocês aqui, numa escola dominical, se eu não me engano, que Satanás prefere este tipo de possessão, daquele que mente, daquele que vive pecando, daquele que é dissimulado, daquele que é do que a possessão grotesca, e dessa que nós estamos vendo, de pegar alguém e jogar no chão. Porque Satanás, como Paulo diz, é alguém que se faz de anjo de luz. Então ele prefere, ele é dissimulado, ele se disfarça. Assim foi com Eva, lembra? Ele disfarçou-se de uma serpente. Então a estratégia dele preferida é disfarçar-se, não é mostrar quem ele é. Eu já falei com vocês, né? Na Bíblia, há um local só na Bíblia que você vê concentração de possessão demoníaca. No Antigo Testamento você não tem nenhuma quase. Só tem de Saul, que foi possesso por um espírito que o perturbava. Nem diz que é um espírito, se eu me lembro bem do texto, nem diz que é um espírito imundo. É um espírito que o perturbava, vindo da parte de Deus. Não sabe se era um espírito imundo. Podia ser, mas podia ser um espírito de Deus mesmo, porque foi enviado para perturbar Saul. É o único caso no Antigo Testamento. Eu já falei isso para vocês aqui, estou só relembrando. E no Novo Testamento você só tem possessão demoníaca nos Evangelhos, em Atos. Depois você não tem mais. Não é interessante isso? Nas cartas gerais, paulinas, você não vê nenhuma instrução, nada falando de possessão demoníaca. Não vê nada. Não é para você pensar? Por quê? Porque as estratégias de Satanás, as preferidas, são outras. Satanás usou todas as suas armas, todas as suas estratégias contra o Filho de Deus, inclusive essas mais grotescas aqui. Mas não quer dizer que são as que ele mais prefere. É porque aqui ele estava jogando todas as cartas dele. É o seu confronto final contra o Filho de Deus. Eu estou usando tudo que tem. Mas não é a preferida. E é importante nós ficarmos atentos com a estratégia de Satanás, porque ainda que ele não possa possuir um crente, ele não pode, porque aquele que é do Senhor, o maligno, não toca. Então não existe negócio de crente possesso, não existe. Se está possesso, ou se está nas mãos de Satanás, não é crente. Mas é verdade que ainda que ele não possua um crente, ele pode tentar o crente e induzi-lo ao erro. Isso a Bíblia deixa claro. A Bíblia fala que Davi foi incitado por Satanás a contar o censo, para poder se orgulhar do grande reino dele. Então Satanás pode incitar alguém, como incitou Davi, incitar um crente. O Satanás também pode corromper o entendimento de um crente fazendo-o pecar. Pedro disse a Ananias, lembra lá em Atos 5? Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do campo. Então Satanás pode induzir o crente a mentir. Então nós devemos vigiar contra Satanás, embora ele não possa nos possuir, porque nós não somos dele. Irmãos, ou alguém é possuído por Satanás ou pelo Espírito de Deus. Os dois não podem habitar no mesmo lugar. Certo? O que tem a ver o santo com o impuro? Nada. Então se nós recebemos do Espírito de Deus, nós não podemos receber nenhum espírito imundo. Ou um ou outro.
Tá? Mas mesmo assim nós devemos vigiar e estar atentos com as investidas de Satanás, Samanta. O apóstolo Paulo vai dizer, não deis lugar ao diabo, Efésios 4, 27. O apóstolo Paulo vai falar sobre, quando ele escreve aos Coríntios, a segunda carta, ele foi, algumas pessoas em Corinto, na igreja, ofenderam o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo perdoou essas pessoas. Aí ele escreve assim, e foi por isso também que vos escrevi, para dar provas de que em tudo vocês são obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Então Paulo estava perdoando alguém que atrapalhou a igreja lá em Corinto, mas se arrependeu. Aí Paulo disse, vocês perdoaram ele aí? Eu também perdoo. Agora veja, por que eu vou? Olha o que eu estou querendo chegar com isso aqui. Porque de fato o que tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Agora veja, por que Paulo perdoou também? Para que Satanás, diz Paulo, não alcance vantagem sobre nós, pois nós não lhe ignoramos o desígnio, a vontade. Então, ou seja, eu perdoei o ofensor dentro da igreja, porque eu sei que Satanás quer que eu não perdoe. E eu não ignoro a vontade de Satanás, eu sei o que ele quer. Ele quer que eu guarde mágoa, mas eu não vou dar vantagem a Satanás. Interessante isso. Eu creio que a gente tem que ficar mais preocupado com isso do que com gente caindo, rolando no chão. Se eu estou perdoando quem me ofende. Porque aí Satanás encontra as brechas dele. Então isso é muito, muito interessante aqui. Olha o que Pedro diz. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, obedecei a Deus e resisti ao diabo. Como é que eu e você resistimos ao diabo? Sujeitando-se a Deus. Isso é maravilhoso. Não é falando palavras mágicas, nem estar repreendido, nem estar amarrado. É porque meu pai que brincava, né? Eu não quero saber quem está amarrando o diabo. Eu quero saber quem está desamarrando. É porque amarra ali, aí depois tem que amarrar de novo lá. Quem está desamarrando o diabo, né? Como é que você resiste ao diabo, Luci, minha irmã? Obedecendo a Deus, se sujeitando a Deus. É o que Jesus Cristo fez, né? Quando teve o embate com Satanás no deserto. Está escrito. Deus disse. Então Jesus se submeteu ao que Deus disse. E o diabo fugiu dele. E aí Pedro está chamando-nos a fazer a mesma coisa. Obedeçam a Deus e o diabo vai fugir de vocês. Legal, né? Depois Pedro diz, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então o crente não precisa viver com medo de diabo, de espíritos imundos. Mas o crente, ele não ignora a existência do diabo e seus anjos, e muito menos os seus desígnios. A vontade dele é que nós pequemos, que nós desviemos da vontade de Deus. A gente não ignora isso, mas não vive com medo disso. Tá? Vamos lá então. Então o demônio aqui, o espírito imundo, e na verdade são mais de um, né? Porque o texto diz assim, olha o que o demônio diz aqui, versículo 24, que temos nós contigo, vieste-nos para perdermos. Então a ideia aqui é de que aquele homem ali, ele está possesso de mais do que um espírito imundo, são vários, só que um fala como chefe deles, um demônio fala por todos, tanto que Jesus dá ordem a ele, cala-te. Então Jesus fala com este que fala por todos. É como os demônios lá em Genezaré, né, aquele dos porcos. Um evangelista dizem que eram 2 endemoniados, e outro evangelista diz que era um só. Aí parece tão erraram, né, porque um diz que era 2. Na verdade eram 2, só que um dos evangelistas diz que é um só, por quê? Porque este falava pelos demônios. Então um dos homens endemoniados falava mais. Então era o representante dos demais. Essa é a ideia. Então a gente pode entender aqui também, que apesar de serem vários dentro daquele homem, um falava como chefe deles. Então eles vão dizer aqui, chamam Jesus de Nazareno. Eles sabem bastante coisa sobre Jesus, né? Dá vergonha, né? Porque a gente às vezes sabe tão pouco, né? Mas esses sabem bastante. Eles sabem que Jesus é o Nazareno, chamado Nazareno, que ele foi criado em Nazaré.
Ele sabe que Jesus veio para destruí-los, porque é para isso que Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo. João vai dizer isso lá na primeira carta. Na primeira carta de João, capítulo 3, 8, João vai dizer: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do maligno. E aí os demônios dizem assim: vieste-nos para nos destruir? Então os diabos sabem que é Jesus quem vai destruir eles. Eles só não sabem o dia, a hora. Haverá uma hora, né? Aquele dia da destruição eterna, do diabo e dos seus anjos. Mas eles não sabem a hora. Então quando Jesus chegou, ele já é a hora. É agora. Vieste-nos para nos destruir. Esse aqui é bendito, né? O próprio diabo e os seus anjos sabem que serão destruídos. Eles não sabem que hora, né? Que dia. É o dia que virá o Senhor Jesus Cristo. Mas aí diz aqui, eles sabem mais, eles sabem que Jesus é o Santo de Deus. Olha aí, bem sei quem és. Esse chefe, esse maioral entre os demônios ali fala, né? Bem sei quem és, o Santo de Deus. O Santo de Deus é um título de messianidade. O Messias é o Santo. O que significa santo mesmo? Lembra-se? Separado. Então a ideia do Messias é do ungido, do separado. Quem Deus separou para a obra de salvação. É aquele que foi separado para fazer algo. No caso de Jesus, para salvar os pecadores. Então eles dizem: nossa, eu sei bem quem tu és, o ungido, o separado, o Messias, o Santo de Deus. Aqui, e talvez, e é bem provável aqui que aqui também envolva a questão de divindade de Cristo, né? Porque chamá-lo de o Santo de Deus, né? Compará-lo à santidade que só Deus possui, né? Talvez aqui esteja também envolvido a divindade. Esses demônios sabiam bem quem era Jesus, embora não criam salvificamente nele, óbvio, e muito menos o obedeciam voluntariamente. Vamos ver que eles vão obedecer, mas contra gosto, né? Mas tem que obedecer, porque é Jesus que está mandando. Mas eles não obedeciam como os crentes devem obedecer, mas eles sabiam bastante coisa sobre o Senhor Jesus. Agora é interessante, olha, Jesus, versículo 25, vai dizer assim, o texto vai dizer assim: mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te. O cala-te aqui é com a ideia do grego aqui, segundo os estudiosos, né, da língua grega, é a ideia de repreensão intensa. Jesus Cristo está falando firmemente com aquele demônio. Cala-te e sai deste homem. E é interessante aqui, porque o cala-te aqui é a ideia de que o Senhor Jesus não aceita o testemunho que não for do seu Santo Espírito. É legal isso. Porque o demônio, Marcela diz, tu és o Santo de Deus. De certa forma ele está testemunhando sobre Cristo, mas Cristo não aceita o testemunho senão do Espírito Santo de Deus. Então cala-te. E é interessante isso, né? Porque quando eu estava estudando esse texto, eu lembrei Elidinai, Isaac, Isabelle e Valéria, meus irmãos. Eu me lembrei do texto lá de Atos, quando aquela jovem adivinhadora está seguindo Paulo. Olha o que diz o texto. Aconteceu que, Lucas está escrevendo lá em Atos, indo nós para o lugar de adoração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, também era possessa também, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, olha o que ela dizia de Paulo, Lucas, que estavam ali, Paulo e Lucas: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Cheque. Certinho. E vos anunciam o caminho da salvação. Pode contratar para fazer o marketing, porque tá certinho. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam um caminho, que é Cristo. Eu sou o caminho da salvação. Agora veja a reação de Paulo. Lucas vai narrar. Então Paulo, já indignado. Peraí, Paulo, poxa, está falando coisa boa, deixa lá. Não, Paulo já indignado. Voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. A mesma coisa que Jesus vai dizer: cala-te e sai dele. Mesma coisa. E na mesma hora, ele, o Espírito, saiu. Atos 16, 16 a 18. Veja que o que me chamou a atenção aqui é que, embora nos dois casos, em ambos os casos, os Espíritos estejam falando verdades, o testemunho deles não é aceito. Isso é interessante isso aqui.
É por isso que quem fala na igreja não deve ser só um ministro da palavra, mas deve ser um crente que tem o Espírito de Deus. Porque o testemunho não é aceito. Não é aceito. Hoje tem o ecumenismo é muito forte, né? Então, o padre falou isso. Olha, esse padre, esse papa, você viu agora o novo papa, né? O novo papa falou agora, reforçou que o casamento é heterossexual, certo? Entre um homem e uma mulher. Já criou E ele falou certo. Só que nós não aceitamos o seu testemunho. Porque não é do Espírito de Deus o testemunho de quem rouba a glória de Cristo e se anuncia um outro Cristo. O Cristo na terra, como diz o Papa. A gente sabe, né? A doutrina católica romana diz que o Papa, quando fala da cadeira, ex cátedra, é infalível. E ninguém é infalível senão Cristo. Quando o Papa é infalível, quer mesmo seja da cadeira, ainda assim está tomando para si um atributo que é só de Deus. Está roubando a glória dele. Então nós não aceitamos o testemunho. Ainda que fale coisas que nós dizemos, é verdade. Como esses demônios aqui disseram, é verdade, Jesus é o santo de Deus. O Paulo e Lucas eram servos de Deus que anunciavam o caminho da salvação. Cala-te. Nós não aceitamos o testemunho que não seja do Espírito Santo de Deus. Ok? Que Deus nos guarde, irmãos. Só o testemunho do Santo Espírito, através de homens crentes, no caso da pregação, e o testemunho de homens e mulheres crentes no Senhor. Estes falam com propriedade porque falam segundo o Espírito Santo os tem ensinado. Esse testemunho nós aceitamos. Legal? Vamos lá. Então o Espírito, versículos 26, Jesus deu a ordem, então o Espírito imundo, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Contrariado, é verdade, o Espírito imundo, mesmo assim, teve que fazer o que tinha que fazer. Obedeceu a Cristo. Porque não há poder no céu ou na terra, irmãos, que possa resistir à autoridade de Jesus. Então o demônio aqui ter agitado o homem, né, violentamente, embora Lucas vai dizer que não fez mal a ele. Lucas vai dizer que aquele espírito imundo jogou o homem no chão, antes de sair dele. Mas não houve nenhum mal maior ao homem. Não houve nenhum prejuízo. Lucas vai dizer isso. Mas o espírito sai contrariado, você vê, né? É aquela ideia de que os demônios obedecem a Cristo, mas por obrigação. Porque não podem não obedecer. Porque Jesus Cristo é o Rei Todo-Poderoso. Eles obedecem a Cristo, mas não como crentes fazem. Nós deveríamos obedecer prontamente. Não só porque somos obrigados. Os demônios obedecem. Obrigados é verdade, mas obedecem. Quanto mais nós deveríamos obedecer de maneira pronta. Não obrigados. E aí, versículo 27 e 28, a gente termina. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, que vem a ser isto? Uma nova doutrina, disse alguém, ou alguns. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. Era muito comum na Judéia os exorcistas ambulantes, né? Que lançavam feitiços. Eu não sei se um dos historiadores do primeiro século, não sei se Joséfo, agora eu não me lembro quem, contam em um dos seus escritos a história de um exorcista que, para expulsar um demônio de um suposto endemoniado, pegou um anel que ele tinha, colocou no nariz da pessoa e ficou falando o nome de Salomão. Então existiam ritos e palavras mágicas para poder expulsar demônios. Você vê que Jesus não tem nada disso. O Novo Testamento não nos deixou nenhum rito. É Jesus Cristo na autoridade dele, é ele que faz isso. Então ele simplesmente diz, cala-te e sai dele. E o demônio aconteceu. E eles ficaram impressionados por isso. Eles dizem assim, que é este que com a palavra os demônios obedecem? Porque nós estamos acostumados a ver todo um rito. As pessoas fazendo e falando palavras. E este aqui, com uma ordem simples, o demônio obedeceu. Quem é este? Então eles estavam admirados com a maneira de Jesus, a autoridade dele, né? Não só ensinar, mas a sua autoridade sobre espíritos imundos. Eu vou terminar dizendo que este milagre aqui, como muitos outros que Jesus fez em Cafarnaum,
não fez com que aquele povo cresce nele. Ele fez muitos milagres em Cafarnaum. Cafarnaum foi chamada, né, a cidade de Cafarnaum foi chamada o QG, o quartel-general de Jesus Cristo. É o lugar que ele mais ficava. E é provavelmente o lugar que ele mais fez milagres. Mas mesmo assim, aquele povo não cria nele. Eu não sei se eu coloquei aqui. Quando ele foi pregar em Cafarnaum e operou milagres, o Senhor Jesus Cristo viu que eles não creram nele, mesmo vendo muitos sinais. E ele então amaldiçoou a cidade. Olha só o que diz o texto, lá de Mateus 11, né? Então começou Jesus a repreender as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, por não se haverem arrependido, dizendo: E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, ou seja, né, orgulhosa, lembra que eu falei que Cafarnaum não era uma cidade pequena, né, era uma cidade importante. Orgulhosa que te ergues até os céus, serás abatida até o inferno. Porque se entre os de Sodoma fossem feitos os prodígios que em ti se fizeram, teriam permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma. Lembra que os de Sodoma eram homossexuais, lembram-se disso? Haverá rigor para eles também, menos, é verdade, mas haverá rigor. Hoje tem uma onda que ser homossexual não é tão pecado, né? É assim, irmãos, é muito pecado. Assim como ser um heterossexual que vive em adultério e lascívia. Ambos serão condenados. Uns mais, outros menos, dependendo do grau, mas ambos serão. Mas diz assim, haverá menos rigor para Sodoma naquele dia do que para ti, Cafarnaum, no dia do juízo. Então, os homossexuais de Sodoma, os depravados de Sodoma, seriam julgados e serão destruídos naquele dia, os que não se arrependeram. Mas aqueles que... Veja, aqueles que estiveram na igreja, como nós estamos aqui, com a igreja, domingo após domingo, ouvindo a palavra de Jesus, e não mudamos de vida, haverá mais rigor para nós do que para os devassos. Haverá mais rigor para um pastor? Eu creio que talvez para a pessoa que haverá mais rigor é para o pastor. Ele é a voz de Cristo. Ele é o que ensina a palavra. Sem dúvida nenhuma haverá maior rigor para os pastores. Lembra do que Tiago diz? Não queiram muito dentre vós serem mestres, porque muito vos será cobrado. Muito de vocês será cobrado. Mas não é só de pastores. É de todos aqueles que, tendo contato com Cristo e com a sua doutrina, não creram nele, nem corrigiram suas vidas pelo poder do Espírito. Aquele endemoniado foi liberto, mas os homens que estavam ali vendo, não foram. Houve mais salvação para aquele endemoniado do que para aqueles que estavam cultuando a Deus, sem crer nele, nem em seu Filho, e nem mudarem de vida. Deus abençoe e nos guarde, irmãos. Amém.